Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Ótica da Multisaber. E o tema da aula de hoje vai ser reflexões e espelhos. Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa aula sempre lembrando que o pessoal do Ministério da Educação que faz o Enem adora colocar um espelho nas questões, hein? Então, prestem bastante atenção nessa aula, porque certamente vai ter uma questão sobre reflexões e espelhos na prova do Enem, né? Bom, então, fazendo uma lembrança bem rápida do que a gente viu na última aula, a gente vai tratar aqui o caso de reflexão especular, aonde o ângulo de incidência da luz sobre um espelho é igual ao ângulo de reflexão dela. Lembra que tinha um outro caso onde esses ângulos eram diferentes, que era a reflexão difusa, mas a gente não vai tratar isso aqui, tá legal? Só o caso especular. E o caso mais simples de reflexão especular é um espelho plano. Então vamos analisar como são formadas as imagens nesse espelho plano. Bom, dando nome às coisas aqui, esse é o nosso espelho, ó. Geralmente a gente desenha com esses três risquinhos aqui, e esses três risquinhos quer dizer que essa parte aqui não é a refletora, ou seja, o lado refletor do espelho está aqui à esquerda de vocês, tá legal? Existe um eixo perpendicular a esse espelho, que é o eixo óptico. A gente já vai ver por que ele é importante. E aqui a nossa seta, como eu disse na aula anterior, a gente é péssimo de desenho, como físicos somos péssimos de desenho. Então a nossa seta na verdade representa um objeto. Então, pessoal, a gente sabe por experiência, né, que se a gente coloca um objeto na frente de um espelho, o que vai acontecer é que é formada uma imagem dentro desse espelho, de modo que parece para a gente que a luz está vindo de dentro do espelho. Mas isso de fato não é verdade. E a gente vai ver aqui, quando eu colocar os raios de luz, qual é o processo que está acontecendo, né? Então, eu vou colocar o primeiro aqui. Notem que esse raio de luz ele passa no objeto, aqui na ponta da flecha, né? Ele bate no espelho e retorna com o ângulo de incidência que é igual ao ângulo de reflexão. É como se eu pudesse projetar esse raio como se ele tivesse vindo dessa seta aqui, dessa imagem. Então, se eu faço a projeção desse raio, aqui em amarelo, é como se ele viesse daqui. E a mesma coisa para esse outro raio de luz aqui, ó. Ele está vindo, passa no objeto e é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Aqui o ângulo, no caso, com o espelho é 90 graus, né? Ele está totalmente perpendicular ao espelho, paralelo ao nosso eixo óptico. Então, essa outra seta amarelinha aqui em cima está mostrando o raio refletido. Se a gente pega os raios refletidos e projeta até a nossa imagem, é como se eles tivessem vindo daqui de dentro do espelho. Então é como se a fonte de luz estivesse aqui. Mas na verdade, isso é só uma propriedade da reflexão. A nossa fonte de luz, não a fonte, né, mas o objeto que está passando essa luz, está vindo daqui. Então é assim que as imagens são formadas. Inclusive nos espelhos planos existe a propriedade geométrica de semelhança de triângulos aqui, né? Essa distância por essa distância é igual a essa distância por essa distância. E isso mostra que o nosso P aqui, que é a distância do objeto ao espelho, é igual ao nosso P', que é a distância da imagem ao espelho. Com isso, a gente consegue estabelecer as propriedades dessa imagem, que são divididas em três partes. Primeiro, a imagem pode ser virtual ou real. Virtual é aquela imagem que é formada dentro do espelho, enquanto real é formada fora do espelho, a gente já vai ver exemplos. Ela pode ser direita ou invertida. No nosso caso, ela é direita porque as setas estão apontando para o mesmo lugar. Isso quer dizer que se ela fosse invertida, quando a gente olhasse para o espelho do banheiro, que geralmente é um espelho plano, a gente ia se ver de ponta cabeça, o que não é o caso, né? E ela pode ser maior, menor ou do mesmo tamanho. No caso do espelho plano, ela é do mesmo tamanho, tá legal?
E uma coisa bem legal que a gente pode fazer, se você tiver aí dois espelhos planos, né? É fazer uma associação de espelhos e causar múltiplas reflexões nele. Então, pega um espelho, coloca atrás de você e outro na frente. Você vai ver que vão se formar infinitas ou um grande número de imagens. Porque o que acontece? Isso é uma propriedade dos espelhos. As imagens de um espelho servem de objeto para outro espelho. Então, vamos supor que eu tenha dois espelhos aqui, ó, que eu chamei de E1 e E2. Os dois são planos, tá legal, pessoal? E eu ponho um objeto na frente desses caras. Esse objeto aqui, ele vai criar uma imagem nesse espelho 1 que está a uma distância P1 aqui, né? Então, o objeto está a uma distância P1 do espelho e a imagem está a uma distância P1' desse espelho plano. Esse objeto também vai servir, vai formar uma imagem nesse espelho 2. Então, ele está a uma distância P2 do espelho 2, forma uma imagem a uma distância P2' do espelho 2, tá legal? Agora, essa imagem do espelho 1 vai servir como objeto para o espelho 2. Então, eu considero essa flecha aqui como sendo um objeto. E eu vou ter uma reflexão que eu chamo de reflexão secundária aqui. Uma imagem, não de objeto, mas uma imagem de imagem. Então, se essa imagem está a uma distância P3 aqui do espelho 2, ela vai formar uma imagem secundária a uma distância P'3 aqui do espelho 2 também, tá legal? E a mesma coisa, embora eu não tenha representado aqui no nosso desenho, porque faltou espaço, essa imagem aqui serviria de objeto para o espelho 1. Então é assim que você consegue múltiplas reflexões quando você tem associações de espelhos, tá legal? E os casos podem ficar ainda mais interessantes, né, gente? Você pode ter, por exemplo, quatro espelhos aqui, formando um ângulo de 90 graus entre eles, né? E analisar como são as múltiplas reflexões. Aqui tem um exemplo, olha, de um dado frente a dois espelhos. Na verdade, aqui a gente só tem dois espelhos. E o resto são todas imagens desse dado, né? É bem aquela casa de espelhos que a gente tem em parques de diversões, né? Embora lá eles não usem só espelhos planos, eles usam outros tipos de espelho, mas você pode fazer múltiplas reflexões só com espelhos planos. E existe uma formulinha bem simples para a gente calcular o número de primeiras reflexões que a gente consegue nesse tipo de associação aqui, né? Que é essa daqui. Muito simples, ó. O número de imagens, primeiras reflexões, né? A gente não está falando de segundas reflexões, é 360 dividido por esse ângulo θ da associação de espelhos. Aqui no caso, nesse primeiro exemplo esquemático aqui seria 90 graus. E aqui no caso dessa figura seria esse ângulo aqui, ó, entre os espelhos, que seria, sei lá, 45 graus, me parece. Então, a gente simplesmente faz essa divisão aqui e tem o número de imagens formadas. Com o detalhe de que se o número não der inteiro, se der, por exemplo, 4,5, você aproxima para o próximo inteiro, que no caso aqui do nosso exemplo é 5, tá legal? Ok, pessoal, mas nem só de espelhos planos vive a ótica, né? Nós temos também o caso dos espelhos esféricos. E por que eles têm esse nome? Simplesmente porque é como se você pegasse uma esfera, que está aqui no nosso desenho, e fizesse um corte transversal nessa esfera e tirasse essa parte aqui menorzinha que eu cortei. Essa parte, se a superfície de reflexão está do lado interno aqui, eu chamo isso de espelho côncavo. E eu vou representar aqui dessa forma aqui, tá legal? E se a superfície refletora estiver do lado de fora dessa esfera, eu vou chamar de espelho convexo e representar por essa forma aqui, tá legal? Então é basicamente por isso que eles chamam espelhos esféricos. Eles são um corte em uma esfera, onde um desses lados, ou a parte interna ou a parte interna, vai ser refletora, tá legal? E quais são as características do espelho esférico? A primeira coisa é que, como ele foi tirado de uma esfera, ele tinha uma circunferência, e essa circunferência vai ter um raio aqui. Tá legal?
Então, a primeira coisa é que o espelho esférico ele tem um raio. Ele tem 3 pontos importantes também, que são o centro do espelho, que seria o centro dessa circunferência da qual ele fazia parte, o vértice, que é exatamente esse ponto aqui do espelho, onde ele toca o eixo principal, e basicamente o vértice ele vai dividir o espelho em 2 metades simétricas, né? E você tem também o foco, que é a distância média entre o centro e o vértice. Então aqui eu consigo definir uma distância focal, que eu represento pela letra F, que é basicamente a distância do foco em relação ao vértice e ao centro, sabendo que é a mesma distância, porque ele está exatamente na metade desses 2 pontos. E, evidentemente, essa distância focal vai ser o valor do raio dividido por 2, porque ele é a metade do raio aqui. Tá legal? Então, gente, para eu formar imagens usando espelhos esféricos, eu tenho que lembrar de 3 tipos de raio que são chamados, vocês vão encontrar aí nos livros, como raios notáveis. E o que eles fazem quando eles incidem em um espelho. O primeiro raio notável é o raio que incide paralelamente ao eixo principal. E ele tem essa propriedade aqui, ó. Se o raio incidente é paralelo ao eixo principal, a reflexão passa pelo foco. Então, aqui no caso de um espelho côncavo, você tem o raio vindo aqui paralelo ao eixo principal e sendo refletido pelo foco do espelho. No caso de um espelho convexo é a mesma coisa, só que lembrem que aqui o raio não entra dentro do espelho, a luz não entra dentro do espelho. O que acontece é que a reflexão aqui é como se ela viesse projetada aqui do foco, tá legal? O segundo raio notável é o raio que incide no vértice do espelho e ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência, porque aqui no foco, no vértice do espelho, como ele está exatamente na metade do espelho, o espelho se comporta como se ele fosse plano nesse ponto. Então, o θ de incidência é igual ao θ de reflexão. O que acontece aqui é exatamente isso. Então, o raio vem aqui e é refletido no próprio vértice. Aqui não tem muito segredo, né? Nos 2 casos é a mesma coisa. Um terceiro raio notável é o que passa pelo centro do espelho. Se ele passa no centro do espelho, ele é refletido sobre ele mesmo, tá legal? Lembrando aqui no caso do espelho convexo, que o raio não entra no espelho, é como se ele fosse projetado por esse centro, que quer dizer essa linha amarela aqui, beleza? Bom, gente, então conhecendo esses raios notáveis, né, a gente consegue determinar como vai ser a formação das imagens quando elas estão perto de espelhos esféricos, né? Aqui no caso, como exemplo, gostaria de fazer com vocês, é um objeto perto de um espelho côncavo e ele é colocado além do centro desse espelho. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é escolher 2 raios notáveis para desenhar aqui e ver como é que se dá a reflexão desses raios. Então, eu vou pegar 2 raios que passam aqui pela ponta desse objeto, que nem eu fiz lá no espelho plano, e ver aonde que eles se cruzam depois da reflexão, tá legal? Então, o primeiro raio que eu vou pegar é um raio que vem paralelo ao eixo principal e ele é refletido pelo foco do espelho, tá legal? O segundo raio é um que passa pelo vértice e é refletido pelo próprio vértice, tudo bem? Com o mesmo ângulo de reflexão. Então, notem que os 2 raios passaram aqui na ponta da flecha do objeto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aonde eles se cruzarem depois da reflexão, é onde vai estar a ponta entre aspas, né, seria o topo da nossa imagem. Então, a nossa imagem aqui no caso vai ser essa flechinha aqui. Então, notem que ela tem a base no eixo principal e a ponta aonde cruzam os raios. Igual ao nosso objeto, né? Ele tem a base no eixo principal e a ponta onde os raios cruzam. Mas aqui a diferença é que eu peguei o cruzamento depois da reflexão, tá legal? Então, com isso, eu consigo determinar as propriedades da imagem. No caso, a nossa imagem é real, quer dizer, ela está fora do espelho.
ela é invertida e menor que o objeto. Sempre que você tiver um objeto além do centro, a imagem vai ter essas características aqui, tá legal? Existem outros exemplos de onde eu posso colocar meu objeto, no caso do espelho côncavo, e eu vou só mostrar eles aqui. E eu vou deixar como exercício para vocês colocarem os raios notáveis aqui e ver que de fato essas características da imagem estão coerentes, né? Então, se o objeto estiver exatamente no centro do espelho, a imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Se ele estiver entre o centro e o foco, a imagem vai ser real, invertida e maior. Se o objeto estiver exatamente no foco do espelho, é um caso bem particular, em que você não consegue formar a imagem do objeto. Quer dizer, os raios que você pega aqui e, no caso, os que você usam aqui, os que vocês devem usar para resolver esse problema, é o raio paralelo que passa pelo foco e o que incide no vértice. E você vê que os raios refletidos eles vão ser paralelos no caso. Então eles nunca vão se cruzar. E aí você tem o que a gente chama de imagem imprópria. Ela não se forma. E se você tiver como último caso o objeto entre o foco e o vértice do espelho, a imagem nesse caso vai ser virtual, porque ela está formada dentro do espelho, direita e maior do que o objeto, tá legal? Bom, como um outro exemplo, eu quero mostrar a formação das imagens nos espelhos convexos. Porque os espelhos convexos eles só vão ter um caso, que é o objeto além do vértice. Eu não consigo colocar o objeto dentro do espelho, né? Então, o que acontece aqui é que o objeto só pode estar além do vértice. O que vai acontecer é que eu vou tomar esses dois raios aqui, ó, paralelo ao eixo principal, que é refletido como se ele viesse no foco, olha a projeção aqui, né? E um outro que vai pelo vértice. Então ele é refletido pelo vértice e eu posso projetar ele aqui para dentro, tá legal? Então, a minha imagem vai estar aqui onde a projeção dos raios se cruzam. Então, a imagem de um espelho convexo é sempre virtual, porque ela está sempre dentro do espelho, menor do que o objeto e direita. Os espelhos convexos eles são muito usados naqueles espelhos de loja, né, que o pessoal usava, principalmente antigamente, para ter uma visão geral da loja. Hoje em dia, isso já está sendo substituído por câmera, né, que filma partes específicas da loja. Mas geralmente, quando não tinha câmera ainda, ou quando era uma tecnologia muito cara e tal, o pessoal usava esses espelhos para ficar monitorando se ninguém estava fazendo nada de errado dentro das lojas, né? E ele é usado justamente porque ele torna os objetos menores e ele amplia, então, a sua área de visão. Você consegue ver coisas maiores com um espelho só. Isso é bem interessante. E aqui, de novo, só repassando as propriedades da imagem, né? Ela é virtual, direita e menor. Tá legal? Bom, gente, mas até agora a gente falou da formação das imagens como um negócio muito qualitativo. Por exemplo, a gente sabe que a imagem aqui é formada dentro do espelho e parece que ela está mais próxima do espelho do que o objeto está próximo do espelho. Ou seja, parece que o P' é menor que o P. Mas de fato, será que isso é verdade? Ou é só um artifício porque o meu desenho está errado? Então, a gente vai agora tratar disso de uma maneira mais matemática. Como as distâncias são dadas nessa relação, né, da onde está a imagem e onde está o objeto, de uma maneira mais matemática. E a gente faz isso através da equação dos espelhos. Então, só lembrando aqui, tem três parâmetros que são importantes nessa equação. O primeiro parâmetro é a distância focal do espelho. Lembre que ela está associada com o raio do espelho. O segundo parâmetro é a distância do objeto ao espelho. E o terceiro parâmetro é a distância da imagem ao espelho. E a equação dos espelhos ela é muito simples. É aquela famosa fórmula da fimose, né? Uma fimose é um pipi mais uma pelinha. Ou seja, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho.
Gente, essa fórmula ela é muito simples da gente usar, mas a gente tem mais um detalhezinho que é lembrar das convenções de sinais. Tem sinal que entra positivo aqui, tem sinal que entra negativo, e a maioria dos alunos acaba fazendo uma salada com isso. Então, eu vou passar no próximo slide para vocês a convenção de sinais, que já está aqui, né? E se vocês usarem essa convenção, não tem erro. Não precisa fazer o sinal da resposta aparecer com a mão. Ele vai aparecer naturalmente se vocês usarem essa convenção aqui. Então, para a distância focal. Se o espelho for côncavo, eu uso a distância focal maior que zero. Se o espelho for convexo, eu uso a distância focal menor que zero. Esse sinal aqui, né, eu tenho que colocar com a mão. Para a posição do objeto. Se o objeto for real, eu uso o P positivo. Se o objeto for virtual, eu uso o P negativo. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas como é que o objeto é virtual? Como é que o objeto vai ser colocado dentro do espelho? Lembram da associação de espelhos? Que eu tinha a imagem que é formada no espelho, servindo como objeto para outro espelho? Nesse caso, o objeto que é uma imagem, né, pode ser virtual. Mas é muito raro você ter exercício que considere o P menor que zero, tá legal? Lembrem que é um caso que existe, mas ele é muito raro. Para a imagem, se a imagem for real, é a mesma convenção do objeto, né? Se a imagem for real, eu tenho P' maior que zero, e se a imagem for virtual, eu tenho P' menor do que zero, tudo bem? Então, gente, escrevam essa convenção aqui no caderno de vocês para fixar isso e não errar mais, tá legal? A gente vai fazer um exemplo aqui para vocês verem como que a gente usa essa convenção. E antes de ir para esse exemplo, está ainda definido a fórmula do aumento aqui nos espelhos esféricos, né? Que é a mesma coisa do caso dos espelhos planos. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá legal? Então, lembrando que I é o tamanho da imagem, né? É a altura da imagem, e O é a altura do objeto. Ok, pessoal, vamos ver então a aplicação da fórmula da equação dos espelhos, né? Em um exemplo aqui, olha. Um objeto de 10 centímetros de altura é colocado a 18 centímetros de um espelho convexo de raio 1 metro. Determine a distância entre o foco do espelho e a imagem e o tamanho da imagem. Então eu já fiz aqui um esqueminha para a gente, né? Coloquei a distância do objeto ao espelho, 18 centímetros. A distância da imagem ao espelho que a gente não sabe, então eu estou representando por P'. E coloquei aqui a distância focal, ó, que já estou dando um spoiler para vocês, né? Lembrem que a distância focal é o raio do espelho dividido por 2. E o exercício me dá o raio, que é 1 metro. Então, o que eu fiz? Tomei esse raio em centímetros, né, gente? 1 metro é 100 centímetros. E dividi por 2. Então, a distância focal é igual a 50 centímetros, que eu já coloquei aqui, beleza? Agora, então, é só a gente aplicar a nossa famosa equação dos espelhos. Lembrando que, pelo fato do espelho ser convexo, eu vou colocar esse F como sendo negativo, ó. Lembrem da nossa convenção que vocês têm anotado aí no caderno de vocês. A distância do objeto, o objeto é real, né? Então, essa distância P eu vou deixar positiva. E eu não mexo no sinal de P'. O P' vai ser negativo, né? Porque a imagem é virtual, está aqui dentro do espelho. Mas eu vou deixar isso aí aparecer naturalmente na minha equação. Então, basicamente, eu vou resolver essa equação aqui passando 1 dividido por 18 para o outro lado, vai ficar com sinal de menos aqui, né? E aí, esse tipo de problema, você sempre vai cair nesse tipo de conta aqui, que você vai ter duas frações aqui, que você vai ter que fazer MMC e resolver tudo direitinho, né? Mas existe um truque que é o seguinte, colocando esse sinal de menos em evidência aqui, né? Você vai ficar com uma soma de frações. Então, o resultado disso é sempre a soma dos números, né? 18 e 50 dividido pelo produto. Mas, na dúvida, sempre é bom confirmar com o MMC, tá legal?
Então aqui, né, antes de fazer a conta, eu vou inverter as duas frações, porque eu não quero 1 sobre P', eu quero P'. Então isso vai ser menos 50 vezes 18 dividido por 18 mais 50. Isso dá 900 por 68, que dá menos 13,2 centímetros. Então, eu tiro que o meu P' é menos 13,2 centímetros. Olha o sinal de menos aparecendo aqui naturalmente, tá legal? Só que, vejam que o exercício pede a distância entre o foco do espelho e a imagem. Não foi o que eu calculei. O P' me dá a distância entre o vértice do espelho e a imagem. Aqui está o P'. Então, melhorando um pouco o nosso desenho, aqui evidentemente está um pouco fora de escala, tá? Ele quer, na verdade, esse x, que é a distância do foco até a imagem. Então, tem mais um passinho para a gente fazer aí, que é somar o x com o 13,2 e isso tem que dar 50 centímetros. Vamos ver se dá. Então, x mais 13,2 igual a 50. Uma equação de primeiro grau muito simples, né, gente? Só passar o 13,2 para o outro lado. E eu tiro que a distância entre o foco do espelho e a imagem é 36,8 centímetros. Beleza? Aqui usando tudo positivo, né? Porque eu estou falando de distâncias. Lembra que aquela convenção do que é positivo, do que é negativo, só vale para a equação dos espelhos, tá legal? Bom, e o item B, ele pede o tamanho da imagem. Muito simples também, né? Lembrando que o objeto tem 10 centímetros e agora, como eu sei as distâncias, eu só preciso usar a equação do aumento, tá legal? Aqui na equação do aumento, eu tenho o meu O para substituir, que vale 10. Eu tenho o meu P', que é 13,2, que eu vou substituir com sinal negativo, por ser virtual. E tenho o meu P, que é 18. Então, ó, fazendo as substituições aqui, a primeira coisa que eu resolvo é essa regra de sinal. E já passei o 10 multiplicando aqui o 13,2, vai ficar 132 dividido por 18, que dá uma imagem de 7,73 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então é isso, esse exercício. Vocês veem que não tem muito segredo. E a gente vai, de fato, resolver mais exercícios, porque para a gente ter bem fixado o conceito da equação dos espelhos e não ter dúvidas na hora de aplicar isso aí, tá legal? Então a próxima aula vai ser só de exercícios. Antes disso, eu queria mostrar uma outra curiosidade dos espelhos, que é o seguinte: se você pegar um espelho esférico de raio pequeno, você vai perceber que a curvatura dele é muito grande, como mostra esse desenho aqui. Se eu aumentar o raio, eu diminuo a curvatura. O espelho continua sendo esférico, mas a curvatura dele é menor. Se eu aumentar ainda mais o raio, eu diminuo a curvatura. Então, sempre que eu estou diminuindo a curvatura, eu estou aumentando o raio do meu espelho. Agora, imagina que eu tenho um espelho com uma curvatura tão pequena que ele é um espelho plano. O que vai acontecer nesse caso é que o meu raio e, por consequência, a minha distância focal vão ser muito grandes. Então, um espelho plano é um caso especial de espelho esférico, aonde o raio de curvatura tendeu para o infinito. Ou seja, o raio de curvatura é tão grande que ele é infinito. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que, se a distância focal é muito grande, 1 sobre a distância focal é muito pequena, tende a zero. E isso me faz poder aplicar a equação do espelho para o caso de um espelho plano. Então, se eu tenho 1 sobre f tendendo a zero, eu tenho que 1 sobre p mais 1 sobre p' é igual a zero. E chego à conclusão de que p é igual a menos p', como é o caso que a gente via da formação da imagem no espelho plano. Então, a gente consegue provar com essas relações aqui que o espelho plano nada mais é que um caso especial do espelho esférico. Tá legal, gente? Então, isso é só mais uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês, né? Mas na aula de hoje o que a gente viu
foi as reflexões por espelho plano e por espelho esférico, e também vimos a equação dos espelhos com a convenção de sinais que a gente precisa adotar para usar ela corretamente, tá legal? Então, para mais exercícios sobre equação de espelhos e reflexão de maneira geral, não percam a nossa próxima aula. Lembrando que qualquer dúvida dessa aula de hoje, vocês podem me contactar aqui pelas redes sociais. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal, tá legal? Então, bons estudos e até a próxima aula.